Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bem. Estamos no ar com Teoria de Tudo, edição de número 729. Trazendo para você, como de praxe, não é? O esporte, a dupla caju, quando é o final de semana, porque também nos afeta muito, né? Em sentidos de entretenimento, econômicos, comerciais, em vários emocionais, por que não dizer, não é? E há uma gangorra na dupla caju, a gente está vendo dois campeonatos diferentes, claro, um é Série A, o outro é Série C. Mas parece que são dois universos que tendem aí, se as coisas continuarem como estão, convergirem para um destino em comum, o que não se espera, né? Espera-se que mude-se esses vetores, pelo menos para a juventude, que sofre mais uma goleada, desta vez fora de casa, pelo placar de 3-0. Será que cai o treinador? Será que não cai? O Caxias, num futebol aquático, que poderia ter sido um espetáculo muito mais legal se tivesse o tempo ajudado, mas é inverno aqui no sul, muita chuva e particularmente desde que vos fala que esteve também, eu também estive aqui no Estádio Centenário, esperava um jogo pior, inclusive, né? Apesar da chuva, o jogo foi emocionante. Infelizmente, né, o público foi menos da metade do que seria anunciado em 2.000 e tantos pagantes, enfim. O Teoria de Tudo vai falar disso, com Joselito Santos e a trilha do esporte. Por dentro da bola. Alô, alô, Joselito Santos, essa é a nossa pauta, não é? Vamos começar pelo Caxias, que jogou primeiro no Estádio Centenário. Muita chuva, muita água em campo, mas dá para dizer que, né, o jogo perdeu em qualidade técnica muito, mas em emoção não faltou, né? É isso aí, Miguel Brambila, muito boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila, também aos internautas, e igualmente também ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e o pessoal também da TV Canal 14. O Caxias fez uma partida, eu diria que daquelas partidas para dizer para os adversários, eu estou querendo acesso. O Caxias enfrentou, Miguel Brambila, uma equipe que ela vai brigar, na minha opinião, também, né? Porque a gente não tem como comparar e avaliar a Ponte Preta para um polo aquático, como tu mesmo colocou, muito bem colocaste aí na introdução do programa, porque era chuva que não parava, né, Miguel? Foi chuva desde a madrugada, começou de manhã, durante o jogo, e foram pancadas fortes. Até na entrevista coletiva, o Júnior Rocha, ele é um treinador que ele sempre fala de uma forma muito tranquila. Claro que o Caxias está bem, mas ele tem essa... Mesmo na derrota, ele sempre falou muito tranquilo, sempre foi muito coeso nas suas avaliações, e ele chamou aqueles bando de maluco, ele falou, aqueles quase 3 mil maluco, ele falou, porque de fato, né, Miguel, era muita chuva, então... foi anunciado em torno de 2.000 e alguma coisa. Eu até deixo eu dar uma olhada aqui para não passar informação incorreta, que eu tenho aqui no grupo da assessoria do Caxias, quanto que saiu especificamente. Público total 2.002, público pagante 1.871, público não pagante 131. Eu não sei quanto cabe ali nas cadeiras, mas acredito que também não deve ter passado muito mesmo disso. Acredito que é em torno de 2, 3 mil no máximo, que é um público, né, Miguel? Não é um público bom para um time que está com 30 pontos, para um time que está numa liderança de Campeonato Brasileiro, mas a gente releva por conta do tempo, não tem muito o que fazer. Não tem como o pessoal chegar e ficar lá. E tinha ainda, como a gente brinca, uns malucos lá na geral. Tinha bastante gente até lá no outro lado da geral. Tinha alguns nas sociais que eles não gostam das cadeiras, então o pessoal gosta de ficar em pé lá, na chuva e tudo. Por superstição, então, tinha algumas... né? Pode ser também uma questão de superstição, mas o público foi muito importante. A torcida do Caxias
ela joga muito junto com a equipe e isso faz a diferença. E foi um jogo atípico, né? Foi um jogo totalmente atípico, porque o primeiro gol da equipe da Ponte Preta foi um gol ilegal, né? Porque o jogador da equipe da Ponte Preta estava completamente impedido. E como não tem VAR, não tem como contestar, o juiz deu o gol, o bandeirinha, que deveria ser, vamos dizer assim, a peça a auxiliar o árbitro, se não tem o VAR para ser chamado, o bandeirinha que está na linha, ele que tem que dizer, ó, foi impedimento, não valida o gol. Não, ele validou o gol e acabou que o Caxias saiu atrás. Mas o Caxias não fazia uma má partida, muito antes pelo contrário. O Caxias, mesmo com todas as dificuldades, tinha iniciativa do jogo. O Caxias já estava rondando a área da equipe da Ponte Preta. A gente vai ver algumas imagens aí agora, né, Miguel? E o Caxias venceu por quê? Porque o Caxias ele não desiste em momento algum. Eu falei isso na minha narração, inclusive, do segundo gol. O Caxias é um time que não desiste nunca. É um time que ele, a todo momento... E isso, eu posso estar muito enganado. Aí é o gol da equipe da Ponte Preta, escorregou o Thiago Coelho, né? Mas o jogador, o Gé, é o centroavante da equipe da Ponte Preta, ele estava completamente impedido, né? Inclusive o Zé, nós tínhamos ali um monitorzinho. Olha lá, lá vai, ó. Ele estava impedido, né? Claro que aí teve essa questão do goleiro do Caxias ter escorregado, mas ele tá... Porque é o gramado, né? Aquilo que tu acabou de falar há pouco tempo, e eu concordo em gênero e número grau, era um polo aquático. Não era futebol, né? Não era. Era qualquer outra coisa menos futebol. Porque a bola não conseguia rolar. E não porque o gramado do Caxias é um gramado ruim. Não. É porque era uma chuva incessante. Não tinha como. Até como a bola para no gramado, né? Muitas vezes, inclusive o Caxias, o Eduardo Melo, acredito que vai ser um dos lances que vai mostrar. O Eduardo Melo, esse jogador aí que acabou levando o carrinho do número 18 aí da Ponte Preta, o Emerson Santos, aí é o lance do gol do Caxias, inclusive, tá? Depois a cobrança aí do Tomás Bastos, o Calisson vai fazer de cabeça. E num primeiro momento tinha dado o gol, aí depois o bandeirinha acabou anulando o gol, e depois o árbitro da partida acabou validando o gol. Então foi... O mesmo bandeirinha, né? Não é. Não, é o bandeirinha lá da geral. É o bandeirinha número 2. Os 2 gols no primeiro tempo, é verdade. Exato, os 2 gols foram em 20 minutos, né? 20 minutos aconteceu tudo isso que a gente falou. Deu confusão de um lado e deu confusão do outro, mas o gol do Caxias foi totalmente legal. Não teria o porquê ter anulado. Defesa, né? Veio da defesa, exatamente, e o Calisson nem estava à frente, mesmo naquele momento, e a bola veio da defesa, então mesmo se ele tivesse à frente, invalidaria o impedimento. Só que aí teve toda essa confusão, e é natural, os jogadores da Ponte Preta fizeram uma pressão, como os jogadores do Caxias também fizeram a pressão no gol da Ponte Preta, que aí sim, o gol da Ponte Preta foi legal. E aí o gol que explodiu o Estádio Centenário, né, o gol da vitória, o gol do Lohan. O Lohan entrou, acho que faltando 5 minutos para ele entrar. E aí eu digo, Miguel, é a estrela do treinador. Porque ele é um jogador que ele estava sendo contestado até mesmo diante dessa boa fase. O torcedor não gostava do Lohan, ele não vinha fazendo boas partidas. Mas é aquilo do treinador, ele é bancar. Ele realmente diz assim, não, eu confio em ti, vamos comigo. E aí o jogador que é mais defensivo do que propriamente ofensivo é o cara que faz um gol, um dos mais importantes até aqui. Que o gol mais importante, sem dúvida alguma, vai ser o do acesso. Mas, ou, quem sabe, até mesmo do título da Série C. Esse gol aí era legal também, né? Era legal, sem dúvida alguma. Nós também comentamos na nossa jornada esportiva com o Zé Teodoro e com o Ivan Sgaraboto. O Zé falou que ele não entendeu. Eu, na hora, também confesso que não entendi o porquê do árbitro ter anulado o gol. Mas ele também falou de uma questão de interpretação, mas olhando, nem vejo uma questão de interpretação, foi erro mesmo da arbitragem, na minha opinião. Eu acho que ele quis fazer igual essa jogada aí, manter um critério que é diferente. Essa jogada foi falta, pé alto e perigosa. E a jogada do gol do Caxias não teve nada disso. Exatamente, mas pode ser, ele tentou daqui a pouco compensar algo que ele fez lá atrás, já que eu dei falta a favor pro Caxias, vou dar falta a favor para a equipe da Ponte Preta. Mas é uma situação totalmente diferente.
Exatamente. Isso. O Iago, ele estava disputando a bola, não foi pé alto, ele foi em direção à bola. Já o jogador da Ponte Preta, ele não foi em direção à bola, ele foi em direção às pernas do goleiro do Caxias. Com pé alto, Então, jogo perigoso, né? Exatamente. Então são questões diferentes, né? Mas enfim, foi tudo isso que a gente está vendo aí é o que a gente viu lá no estádio, né, Miguel? Ó, que a gente falou ali do lado da geral, a gente está tendo as imagens, principalmente ali da Falange, a Falange que fez mais uma bonita festa, e o centroavante da equipe da Ponte Preta acabou saindo já, e a festa aí no final, merecida, né? Merecidíssima essa festa do Caxias. Verdade. Porque agora o Caxias está carimbando, o Caxias está oficialmente, né, carimbado no quadrangular final. Então o Caxias agora ainda tem 5 jogos, Miguel, e o Caxias já está na próxima fase. O ano passado nós viemos aqui falando que o Caxias tinha que buscar a sua manutenção na Série C. Um ano depois, ou como a gente sempre diz, nada como um dia após o outro, um ano após, o Caxias já está classificado, e agora o único pensamento do Caxias é o quê? Agora sim, o único pensamento do Caxias é buscar o acesso. Agora sim, ele é uma realidade dentro do Estádio Centenário, que o Caxias já passou por todas as fases que eram necessárias. O Caxias chegou aos 21 pontos para não cair, o Caxias já chegou aos 30 pontos, que matematicamente já lhe garante pelo menos ficar entre os 8, mas do jeito que o Caxias está jogando, eu me arrisco a dizer, e falei isso na jornada também, no nosso pós-jogo, que o Caxias hoje, Miguel, posso estar enganado, mas o Caxias hoje briga pelo G2. O Caxias não briga nem pelo G4. O Caxias briga pelo G2, que é primeiro ou segundo colocado. Sim. Porque o Caxias venceu o seu principal adversário até o momento, que é a Ponte Preta, está em segundo lugar. O Caxias tem 30 pontos e a Ponte Preta tem 26 pontos. Ou seja, o Caxias está a 4 pontos do segundo colocado. É uma gordurinha pequena, mas é uma boa gordura, porque é uma vitória e um empate. Vamos subjetivar, né? Eu ia dizer supor, mas eu acho que subjetivar é melhor do que supor. Subjetivar que houvesse no jogo de hoje o VAR. Então, teria terminado o jogo 2-0, 3-0. 3-0. 3-0. O gol anulado do Caxias, gol legítimo. Gol legítimo. E o gol da Ponte Preta não seria. E os outros gols legais que o Caxias fez. Então o placar seria 3-0 contra o vice-líder com um confronto direto. Né? Exatamente. Então, quer dizer, né, é claro que mudaria um pouco a história. É aquela história do efeito borboleta, né? Você não sabe se o gol não saísse aquela hora, se o Caxias ia empatar ou não. Mas, sim. Pelo legal da partida, o placar deveria ter sido 3-0 para o Caxias. Exatamente. Pela construção, tu quer dizer, né? Pela forma como o Caxias se apresentou na partida, não somente pelo resultado, mas a forma como o Caxias se apresentou na partida deste domingo demonstra que o Caxias não está com 30 pontos à toa. O Caxias não é líder à toa. É mérito do Caxias estar com 30 pontos. Eu quero dizer pelos fatos, porque a Ponte Preta teve alguns suspiros, né? Depois chutou mais de longe do que o Caxias. Muita gente... Eu não culpo o Thiago Coelho pelo escorregão, porque é muito difícil julgar num escorregão. É difícil, sim. Ou ele sai do jeito que saiu, ou fica para ser driblado. Né? Exatamente. E aí ia ser condenado porque que não saiu. Né? Então ele teve que pagar o preço disso. E depois fez defesas importantes no jogo. Bolas chutadas de longe pela Ponte Preta, que a bola muita gente estava reclamando que ele não pegava a bola firme, mas a bola pesada e molhada, ela é um sabão pro goleiro. Ele fez o gesto técnico certo. Porque tu não tem que agarrar a bola, tu tem que dar um soco na bola para tu espalmar para fora da área. Ele fez o gesto técnico certíssimo. Às vezes que foram 2 ou 3 chances que a Ponte Preta chutou de longe. Mas eu quero dizer, nem pelo que seria, pelos fatos. O gol anulado do Caxias e o gol ilegítimo da Ponte Preta, somado a uma realidade que, se fosse o VAR, o placar seria 3-0 para o Caxias. Os gols do Caxias foram legítimos. Um anulado e 2 feitos. E da Ponte Preta foi ilegal. Exatamente. Então, é bem isso que tu falou. É um fato. O Caxias teria goleado o vice-líder
uma das maiores folhas, se não a maior folha da Série C, um time que eu não me canso de dizer, é incompetente estar na Série C, mas não é um time de Série C, ele está aí por uma incompetência. É um time de Série B, é um time de Série A, a gente conhece a história, é um time literalmente de 1900, é um time lá do começo do século mesmo, o time da Ponte Preta é de 1900, é muito antigo essa equipe da Ponte Preta lá do Moisés Lucarelli. Então o Caxias se impôs e mostrou o porquê a equipe Grenat hoje sim é o líder e vai muito firme nesses últimos 5, vai preparando a equipe para o quadrangular final, com a fala aí o professor Júnior Rocha. Um placar adverso novamente no começo, teve que virar a partida, teve que sair até mesmo das suas características, devido à adaptação no gramado, para vencer e agora sim chegar àquela pontuação de 30 pontos que garante o Caxias na próxima fase. Rapaz, eu vim para a entrevista para agradecer o torcedor, né? Esses quase 3 mil bandos de louco que vieram para cá, que foram fundamentais aí na nossa virada, e também elogiar demais os atletas pelo brio, pela competitividade, pela disciplina. Poderia ir embora e levantar, porque jogo não teve, né? Foi muita disputa, muita briga pela primeira, pela segunda bola, fugiu totalmente das características do futebol esse jogo. Se tivesse mais tempo, ou tivesse como transferir a partida, seria o mais certo. Porque jogar assim é ruim demais. É muito sofrido, né? E aí, contra a partida, a gente realmente incorporou, né, cara, a competitividade, o que o torcedor, independente do lugar, quer, que é uma equipe com brio, com, desculpa o termo aí, mas do futebol tesão, né, para disputar a primeira, segunda, competitividade, parte física, foi o que nós colocamos de melhor hoje, alma. Então, nada mais justo, né, do que nós apresentar isso hoje diante do torcedor que veio nos prestigiar. Então, nós estamos felizes, a torcida também sai feliz daqui, nossos familiares, todas as pessoas envolvidas no clube aqui, que não são poucas. Então, nada mais justo do que premiar esses atletas que são espetaculares. Além de todas essas adversidades que o Bruno citou, também como é que foi controlar os ânimos de todos com a confusa arbitragem que a gente viu durante os 90 minutos para a equipe conseguir construir esse resultado também? Cheguei no intervalo ali e o assunto era esse, né? Então, já consegui intervir porque eles corrigiram, na verdade, o nosso gol, que foi legítimo. E eu até mesmo estava conversando com o Bandeira ali, né? Difícil, foi um lance rápido, mas é um lance que às vezes pode decidir uma partida e até mesmo uma classificação. Eu acho que serve como aprendizado também para o Bandeira, que é um cara extremamente educado, né? Extremamente educado. Só que, cara, são lances pontuais que podem definir exatamente uma classificação, daqui a pouco um acesso, né? Um jogo tão importante como esse. Mas todos nós somos seres humanos, todos nós temos direito de errar. E aí depois no gol nosso de empate, graças a Deus eles corrigiram, porque o toque veio através do adversário, então, né, faz com que o nosso atleta não esteja em impedimento. E aí depois ficou um jogo mais disputado ainda, né? Só com todo respeito à Ponte, assim, é uma equipe que sofreu pouco no Paulista e tem a sua base, a mesma base do Paulistão. Uma grande equipe, bem treinada, um investimento alto. Com todo respeito, nós saímos daqui vencendo com mérito, porque nós deixamos, né, de fazer o gol com o Eduardo no primeiro tempo, que driblou o goleiro e ela parou na poça. Depois teve o lance sim, tô lembrando os lances mais claros do Bastos, né, que o goleiro fez um milagre ali, antes já tinha sido um chute do Esquilo cruzado. Então acho que foi mérito, né? A gente venceu com mérito e conseguimos carimbar nossa classificação hoje com 5 rodadas de antecedência para premiar os atletas e a nossa grande torcida aí. E o que faz agora, Júnior? 30 Muito bem, pontos, já garante realmente a classificação para a próxima é isso fase, aí, né? O que disse aí, o Júnior Rocha, Joselito, tem total sentido e respeito, mas ele começou falando com a humildade que eu achei interessante, né? Que talvez fosse ser melhor transferir o jogo, mas
não deu para medir forças exatamente, né? Nesse cenário, o Caxias foi melhor. O Caxias foi competitivo, né? É o que ele falou e é o que a gente viu lá no estádio. O Caxias dava muito carrinho, o Caxias ganhava muito a segunda bola. E eu não me canso de dizer, essa equipe do Caxias, e vai muito dentro daquilo que ele fala, que é o Júnior Rocha, e eu digo que ele fala nos treinamentos, aquilo que ele está direcionando a sua equipe. O Caxias é um time que não desiste em momento algum. O Caxias é um time que, até ele não fazer o gol, ele não para, ele vai em busca do gol. As trocas do treinador, elas nunca são para defensiva, muito antes pelo contrário. O Caxias sempre vai para cima do adversário, troca centroavante, troca atacante. Hoje ele fez até uma troca que no primeiro momento eu não tinha entendido, mas ele quis aumentar a altura da equipe do Caxias, que foi colocar o Alan na lateral esquerda com a saída do Marcelo Nunes e colocar o Alisson na zaga, porque o Lucas Cunha acabou levando o terceiro cartão amarelo. Então, o Alisson provavelmente seja o companheiro do Alan lá em Erechim contra a equipe do Ipiranga. O Ipiranga, né, que depois nós vamos falar, é o próximo adversário do Caxias. Sim. Trocou de treinador. Trocou não. O treinador da equipe do Ipiranga acabou pedindo para sair do Ipiranga e ele vai treinar um time da Série C. Ele vai treinar o Guarani de Campinas. Então, vai ter 3 desfalques contra a equipe do Ipiranga, o Caxias. Então, alguns jogadores que já acabaram recebendo o cartão amarelo não poderão enfrentar a equipe do Ipiranga, que é um clássico gaúcho, né? É aquela coisa da aldeia gaúcha lá no Colosso da Lagoa. Hoje, deixa eu até olhar aqui certinho para não falar errado, hoje o Caxias estaria enfrentando o Ipiranga, sim. Seria Caxias, São Bernardo, Ipiranga e Brusque. Esse seria o grupo da equipe do Caxias. Então, não, perdão, é Caxias, Náutico, São Bernardo e Brusque. Não estaria enfrentando Ipiranga, porque esses grupos é bem engraçado as formas como são formatados, mas hoje o Caxias estaria enfrentando o Náutico, que é um time de camisa. O Caxias acabou perdendo lá, então já tem mais ou menos uma ideia como vai ser o quadrangular. O São Bernardo, o Caxias também perdeu lá, então as lições que podem ser aprendidas, sem dúvida alguma, já começam por aí. E o Brusque, que o Caxias vai pegar aqui no Estádio Centenário na última partida em casa, nessa primeira fase, no dia 23 de agosto, se eu não me engano. Eu acho que para a gente concluir também, né, já falamos do Ipiranga também, acho que já dá para deixar o briefing, né, de que é isso. Para a gente falar do Juventude, que a coisa está mais complicada, o Caxias agora não pode, eu vejo, né, ficar de sangue doce nesses jogos que faltam e aproveitar para fazer os ajustes, né, continuar, se possível, vencendo, manter a moral do time, aprender o que precisa, calcular o adversário, se for possível, né? Porque é o primeiro contra o último, né? E eu acho que nesse quadrangular ele tem... Não, na realidade é quadrangular, como eu te falei. O primeiro joga no... Não, na realidade é assim, é o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo num grupo. É o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo no outro. Isso, exatamente. Mas daí jogam todos contra todos nesses grupos de 4? Jogam dentro do grupo. E se dois classificam. 2 sobem para a Série B e os 2 primeiros de cada grupo vão direto para a final daí. Porque esse seria um quadrangular semifinal, vamos dizer assim. Beleza. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, aqui dentro do Teoria de Tudo, falando de futebol. O Caxias dorme tranquilo, o Juventude nem tanto, não é? Mas nós vamos primeiramente para a vinheta rápida e o intervalo para a CPR. Já voltamos aí, fica aí. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Por Dentro
da bola. É a nossa programação de esportes aqui no Guarda-Chuva de Sabe Caxias, o Teoria de Tudo. Também, não é, da nossa rádio Sabe Caxias, no nosso rádio portal, que está desde 2010 trazendo informação, música, qualidade para você e, claro, o esporte, que é legal de se ver, é emocionante. Mas quando se está sofrendo muito, né, tem muita gente que desiste, que vira as costas para o clube, que nem reza braba, né, e o Juventude tomou 3 mais uma vez. Eu já, particularmente, né, acho que o Tencate já passou da hora, né, mas, enfim, não deu certo, né, já deu para perceber, né, e o Juventude é um saco de gol vergonhoso. Nunca vi o Juventude, em toda essa história de Série A, tomar tanto gol no campeonato, Joselito. Começando por essa informação que tu acabou de relatar, Miguel, o Juventude já tomou 32 gols. Meu Deus. São 15 jogos, o Juventude já tomou 32 gols, o Juventude tem um saldo de menos 22 gols. É engraçado, É desculpa. muito Se não gol. fosse trágico. É muito gol. É muito gol. E a questão não é só os resultados. Eu sempre falo que futebol tu tem que ter perspectiva, e o Juventude não me traz essa perspectiva. Nós fizemos o jogo na última quinta-feira contra a equipe do São Paulo, no estádio Alfredo Jaconi, e eu saí muito preocupado do estádio Alfredo Jaconi, porque eu não vi perspectiva no Juventude. Não só a derrota, mas a forma como o Juventude estava. O Juventude desorganizado, um Juventude apático, um Juventude que não conseguia dar passes muito próximos. Enfim, um time, com todo respeito ao Cláudio Tencati, muito mal treinado. Muito desorganizado. Uma equipe que me parece que não comprou a ideia do treinador. Até porque a gente até brinca, parece que o Juventude, quanto mais treina, pior fica. Porque o Juventude teve um bom tempo de treinamento agora com o Mundial de Clubes, e me parece que o Juventude voltou pior. Nós até, vamos dar um tempinho pro Tencati, porque ele iniciou ali na fogueira, um pouquinho antes do Mundial de Clubes. Vamos esperar um pouquinho, vamos deixar ele trabalhar, vai vir alguns reforços. Não vieram os reforços daqui a pouco que eram esperados, né? Até porque o Juventude não tem orçamento para investir tanto assim. Eu reitero e bato muito nessa tecla, que a Copa do Brasil era um orçamento que o Juventude tinha em mente e não conseguiu, né? O Juventude, por sua incompetência, acabou caindo na primeira fase, no primeiro jogo, diante da equipe do Maringá. O Maringá que está disputando a Série C contra a equipe do Caxias, e o Maringá está muito mal, está brigando para não cair. Acabou o Juventude avançando. já mostrou que era um time ruim, né? É um time ruim, a Juventude, né? Não adianta. Eu resumo isso. Desculpa interromper a tua análise técnica. A minha análise é emocional. É um time ruim. O Juventude, como eu disse, pela sua incompetência, ele acabou perdendo espaço, perdendo inclusive fôlego financeiro com essa saída da Copa do Brasil. E aí chega para o brasileiro, mesmo com a janela, o Juventude não tem um orçamento, não tem bala na agulha. Então o Juventude não consegue fazer um time melhor do que está aí. Só que o problema é que o Juventude não é que o Juventude está perdendo. O Juventude, infelizmente, ele está constrangendo constrangendo seu torcedor. O Juventude já tomou 6-0 do Flamengo, tomou 5-0 do Fortaleza, tomou 4-0 do Cruzeiro e agora toma um 3-0 do Bahia. Então são muitas goleadas, são muitos jogos abaixo, são muitos jogos onde ele constrange mais uma vez, o seu torcedor. Tô falando o treinador que está constrangendo o torcedor, na realidade, né? Porque a forma como o Tencati está colocando a equipe, ele está constrangendo o torcedor do Juventude. O torcedor do Juventude que vai a campo. A gente tinha praticamente 7 mil pessoas na última partida contra a equipe do São Paulo. Tinha um bom público também do São Paulo, acho que tinha em torno de quase 1.000 pessoas naquele cantinho lá. É uma equipe grande, né? Uma das maiores equipes do futebol brasileiro, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro. Então o Juventude não estava enfrentando qualquer equipe. E hoje, enfrentando uma equipe que tem um aporte financeiro, a gente falando em aporte financeiro, está enfrentando uma equipe que tem o aporte do Grupo City. Quem que é o Grupo City, para contextualizar? É o grupo do Manchester City da Inglaterra.
O Manchester City ele acabou aportando algumas equipes na América do Sul, dentre elas a equipe do Bahia. Então o Bahia hoje tem muito dinheiro para descarregar, vamos dizer assim. E tem uma equipe bem armada pelo Rogério Ceni, tem jogadores interessantíssimos, Everton Ribeiro, que fez história no Cruzeiro, no Flamengo, e agora é o capitão, é o principal jogador do Bahia, Jean Lucas, que é da base do Santos. Então tem muitos jogadores interessantes. O Ademir que era do América Mineiro, do Atlético Mineiro, agora também está no Bahia. O Cauli, que é um jogador interessantíssimo. Então, é difícil. O Juventude não está conseguindo chegar a essa régua de Série A. E o Juventude, nos outros anos, o que ele conseguia, Miguel? Ele conseguia igualar na questão do quê? Da vontade, da competitividade, porque a qualidade do Juventude nunca foi, né? A gente tem que admitir, nunca foi das melhores para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas não constrangia o seu torcedor. Esse ano, o Juventude está levando a crer que, infelizmente, logo, logo o Juventude só vai ser anunciado que não vai mais conseguir se manter na Série A. É o que a gente não espera. O que a gente espera, sinceramente, é que o Juventude tome atitude, ou que esse cidadão que está na tela, o Cláudio Tencati, que ele diga assim, não, vamos, vocês vêm comigo, vamos mudar a história. Mas eu, particularmente, Miguel, com todo respeito a esse profissional que está na nossa frente, acho que todo mundo tenta fazer o seu melhor, mas ele não está conseguindo e não vejo perspectiva para ele seguir no Juventude. Vamos ver. Esquema hoje, para esse confronto, foram utilizados 3 zagueiros, né, alas, como você já usou em outras equipes, mas novamente o Juventude sofre gols, perde mais uma partida, Tencati, produziu também pouco ofensivamente. O que deu errado nesse planejamento e qual era a ideia hoje? Boa noite. Olha, boa noite. Primeiro, claro que o sentimento de tristeza e de dívida com o torcedor e com o clube ele é grande, né? A gente sabe da responsabilidade, sabe do compromisso que a gente tem, e quando as derrotas elas vêm e começa a ficar pesado, é óbvio, o sentimento ele pesa. Agora, como eu já citei em entrevistas anteriores, né, da nossa parte a gente tem a postura firme, sabe enfrentar esses momentos, sabe sair dessa posição de inatividade e temos que reagir. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é mobilizar, tem que falar isso para os atletas. A gente sente assim que tem atletas que estão sentindo mais a fase, o momento. Isso aconteceu também em outros momentos e isso que a gente tem que mudar esse viés. Então qual que foi o viés do tema da nossa conversa? Que era retomar, jogar, produzir, né, marcar bem o Bahia. O Bahia a gente sabe que primeiro assim, qual que idealizou o sistema? O sistema a gente idealizou porque o Bahia fazia uma linha de 5 pela frente da linha de 4 dele, e a gente tinha que atacar a última linha. A última linha, então, era Marcelo e Reginaldo, um de cada lado, abrir uma linha de 3. E ao mesmo tempo que essa linha de 3 ali com o Natan, que o Natan é volante e zagueiro, então vinha treinando mais de volante. Então, nem sempre o Natan estava com o zagueiro, era um viés, os 2 zagueiros estavam aqui. Porque o Natan tinha, em alguns momentos, a obrigação de sair para a perseguição do Everton Ribeiro. Em alguns momentos, vinha nas trocas e ele encaixava por dentro, tirando meio espaço, e aí o Hudson pegava. Então, tinha uma rotatividade ali. Se a gente pegar os movimentos iniciais de pressão alta, nós fomos bem, né? Nós fomos bem. Então, a marcação, pressionamos alto, coisa que nós não estávamos fazendo, né? E a gente demorou de novo, assim, com a bola, em fazer o jogo fluir a nosso favor. Nós só fomos acontecer isso depois que sofreu o gol. Então, poderia ter feito isso antes, o que fizemos anteriormente. Agora, a pressão, o que a gente sabia que o Bahia fazia em cima do Juventude é o que? Essa pressão inicial, que é muito forte. A gente suportou, né? E aí eu te pergunto, se o gol talhar, essa bola entra. A estratégia, o esquema, ela estava bem definida. Ela estava bem encaixada. E aí são as coisas do futebol, né? As coisas que conspiram contra, né? Então as negatividades, às vezes, que surgem na cabeça de um e de outro, que atrapalha também, né, cria um ambiente, às vezes, estável. Então, isso que nós temos que mudar o viés. Pensamento positivo. Então, uma bola daquela, de novo, é uma dó. A mesma coisa citar o Red Bull. A bola do próprio Mandaca lá. Era 1-0 para nós. 1-0 aqui, você muda, joga uma responsabilidade para cima do Bahia, e o Bahia é obrigado a ter que mudar a postura. E aí vai o desespero, já tinha uma cobrança. Então, quando ele faz 1-0, né, é óbvio, recuar um pouquinho mais, mas a gente passou até a jogar mais. Segundo tempo, até a gente melhorou com o Lucas aqui, e até no momento que a gente estava em crescimento, aí sofremos o segundo gol. E isso foi um prejuízo, mais uma vez, sofreu o segundo gol, inclusive no momento que a gente estava em crescimento. Foi como São Paulo,
Nós tínhamos crescido no jogo no segundo tempo. E aí você sofreu o gol, cria um impacto negativo. Aí vem, quando você sofre o segundo gol, vem à tona todo o peso, né, dos jogos anteriores, os resultados, e aí sobrecarrega alguns atletas, né? Então, eu, no meu viés daquilo que a gente idealizou, planejou, taticamente, nós tivemos, né, aquilo que idealizamos, ela funcionou grande parte. Agora, tem que partir também, em algum momento, quem está no setor, fazer o jogo fluir. Isso aí depende, tudo para funcionar, cada atleta fazer e executar dentro do seu setor bem. E aí que entra o que eu estou dizendo, a ansiedade. Às vezes, esse momento que a gente está pressionado, alguns caindo nesse fator, deixando de jogar. Eu não quero perder o respeito, mas Complicado. me deu uma impressão de Rolando Lero aqui, amado mestre. E ele quis meio que se explicar. O Juventude, se tivesse bem, não estava com esse saldo negativo de gol. Melhorou quanto, né? Só se é o suspiro da morte. Me desculpe, Tencati, né? Não te conheço pessoalmente, mas né? Também não. Porque né? Isso não pode ser uma explicação lógica. E também, indiretamente, culpar o negativismo do jogador dentro de campo. Se o jogador ele já devia ter identificado, então quem não está e ter feito as substituições necessárias, porque tudo funcionar parte do jogo com o teu esquema não significa o jogo todo, senão entendeu? Né? Eu posso estar enganado, Miguel, mas eu acho que ele perdeu a mão do vestiário quando ele dá essa entrevista falando praticamente dando um recado para algum jogador. A gente não está conseguindo identificar aqui qual seria esse jogador. Não é legal. Não é. Por isso que eu disse, na minha opinião, está praticamente insustentável a permanência do Tencati, porque ele se perdeu nessa entrevista, dizendo de que a estratégia estava correta, de que ele pensou estava. Se a estratégia estivesse correta, o Juventude não tinha tomado 3-0. Se a estratégia tivesse correta, o Juventude não tinha jogado mal como jogou mal. Então, botar a culpa no azar também não resolve, né? Exatamente. Positividade, negatividade. Claro que a gente acredita em energia, né, Miguel? A gente sabe como funciona. Só que tu também tem que ajudar a energia, né? Tu não pode simplesmente colocar só no universo, só na energia. Não, tu também tem que fazer a tua parte. E o Cláudio Tencati não tá fazendo a sua parte. Então eu estou aqui olhando os grupos, enfim, do que eu tenho, por enquanto nenhuma novidade, mas ao que tudo indica, logo teremos novidades pelo lado do estádio Alfredo Jaconi, algumas mudanças, é o que o Fábio Pisamilho falou na entrevista coletiva pós-jogo. Nesse momento, se não tem muito o que fazer, em termos de reforços, tem que trocar o comando o mais rápido possível. Ninguém está desrespeitando o profissional. O argumento pode ser na razão dele, né? Ninguém aqui é dono da verdade absoluta, só que na prática não está funcionando. É uma vergonha o Juventude estar tomando um saldo de gol como esse, que nem no basquete, eu acho que eu, Caxias do Sul aqui, né? Tomar uma diferença de pontuação tão grande na primeira fase, né? Quantos jogos nós temos aí falta? Então tem toda uma segunda fase para virar, né? E é possível virar. Mas não dessa forma subjetiva, como eu vi ali nesses minutos, meio que amado mestre, erramos onde, né? Entendeu? Sabe? Enfim. Perdeu a diferença do Juventude hoje para o primeiro colocado fora da zona do rebaixamento, e mesmo assim o Juventude não sai da zona do rebaixamento, por quê? Por conta do saldo de gols. Porque o primeiro fora da zona do rebaixamento é o Vasco com 15 pontos. O Juventude é o vice-lanterna com 11 pontos. A diferença é de 4 pontos. Então, é uma vitória e um empate, ok? Ok, mas é uma vitória e um empate. Só que o saldo do Juventude é menos 22. E o saldo do Vasco é menos 4. Então, o Juventude precisaria, no mínimo, vencer 2 partidas e ainda torcer para o Fortaleza, para o Vasco e para o Santos perder. Então a situação do Juventude ela vai começando a ficar bem complicada dentro do Brasileiro da Série A. E é um paradoxo nunca visto antes no futebol, eu acredito. Se o Juventude, eu não sei quantas rodadas nós vamos ter, 19 na segunda, né, na segunda fase, e eu não sei que ponto nós estamos. No segundo turno?
Sim, são 19 no primeiro turno, mais 19 no segundo, são 38 agora, rodadas. Né? Quantas faltam para nós acabar? É que tem partidas em haver, mas tá na 17ª, teria mais 2 rodadas nessa primeira. Então, olha o paradoxo. Só que o Juventude ainda tem 2 jogos para recuperar. Tá, mas suponha-se que Juventude... Só que um desses jogos é contra o Palmeiras no Allianz Parque, Miguel. E vai tomar gols, mas suponha-se, né, que a Juventude vencesse todas, o que é impossível, né? Sim. Todas as partidas por 1-0, era capaz ainda de terminar o campeonato sem cair mais com saldo negativo, entende? Olha a matemática disso. Sim, entendo o que tu quer dizer. Para tu ter uma ideia, o saldo do Juventude é pior que o Lanterna. O Lanterna tem um saldo de menos 16, o Juventude tem um saldo de menos 22. Não faz sentido. Não. O Tencate devia ter já caído no jogo contra o Cruzeiro, né? Em 2 goleadas seguidas, 7 gols em 2 jogos, fora o resto, né? Não. Eu acho que ele nunca teve o time na mão, né? Essa é a questão. Eu acho que não. E se a explicação que ele dá para os atletas é igual à entrevista coletiva, o atleta vai fazer de conta que entendeu, porque particularmente bem difícil de entender essa explicação, né? Bem difícil. Né? Olha, eu não fujo a responsabilidade, tá muito ruim o time, né? E nós vamos rever tudo, vamos começar do zero. As palavras do presidente Fábio Pisamilha nesse sentido, de que o Juventude já fez boas partidas, ele sabe o que esse grupo pode entregar e pode entregar mais, e ele falou, né? Eu vou parafrasear as palavras dele, abre aspas para ele. Eu também sou torcedor, eu também estou triste, brabo e não estou contente com o que está acontecendo na comissão técnica. Então isso para mim já é um recado praticamente direto para o Cláudio Tencati. O melhor investimento que a Juventude faz é uma troca de treinador nesse momento urgente, né? É o acesso para a Série A, né, Miguel? É o acesso para a Série A. Andou se falando aí do que tinha sido demitido do São Paulo e depois falava aquele primeiro lá, que eu sempre me esqueço, não é o Thiago, como é o nome dele? Que tá desempregado, acho, o Carpini, é? Andou se falando numa possível volta do Carpini, não sei como é que está, né? Pode ser. Nos bastidores aí, porque é para ontem, a Juventude precisa pelo menos, né, sair fazer um gol por partida e pelo menos, né, não faça. O Juventude tem que trazer um treinador que conheça o Juventude, que conheça os jogadores. Então pode ser uma opção o Thiago Carpini, porque ele conhece o Juventude, já subiu o Juventude em Série B, foi vice-campeão da Série B, inclusive. Então pode ser um nome sim que pode, e até porque o Juventude não vai ter dinheiro para, até porque assim, o Juventude investiu no Tencati, né? É bom lembrar. O Juventude tirou o Tencati, pagou multa do Atlético Goianiense para trazer ele aqui para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter que, agora não vai poder investir de tirar um treinador de outra equipe que esteja com contrato em vigência. Vai ter que pegar um treinador como o Thiago Carpini, por exemplo, que não tem contrato com ninguém, está desempregado. Do Tencati. Aí é que tá a questão. Porque o Tencati, se não pedir para sair, o Juventude está num beco sem saída. Uhum. E acho que ele não vai, né? Pelo que eu vi ali rolando zero ali, ele não vai. O que vai acontecer, provavelmente que nós vamos receber, é o chamado comum acordo. O meio a meio, né? Vai ficar no meio a meio. Metade da multa a gente paga, daí, né? Fica bom para ti, bom para nós. Que normal, que ele já sabe disso, o treinador, né? Mas se ele vê que o fiasco pode ser maior. Só que espero que que esse acordo comum não arraste o Juventude sangrando por muito tempo. Essa é a questão. Sangrando, o Juventude está sangrando, na verdade, muito mais do que sangrando. O Juventude está com uma hemorragia. E é uma hemorragia grave. Não é possível, né, crer que a torcida esteja tão tranquila com essa situação. As redes sociais do Juventude deveriam estar pedindo soluções para ontem, né? Pacificamente, um pouco apática nesse sentido. Não, mas a torcida do Juventude já pede a saída do Tencati no jogo do São Paulo mesmo, claro, antes do
do Cláudio Tencati, ou antes do Juventude tomar o gol, a torcida do Juventude já pedia a saída do Cláudio Tencati. Então o torcedor do Juventude... É isso aí. É grana para rescisão. Né? Mas eu tenho que jogar limpo. Eu tenho que dizer, olha, a direção tem que dizer, olha, nós gostaríamos de fazer uma mudança, né? E chamar o Tencati, né? É aquela história que tu fala. Porque o comum acordo e o litígio são bem próximos, né? Tu sabe disso, tu é um bacharel em direito, né? Sim, sem dúvida. Então, para evitar o litígio, às vezes o melhor é o silêncio, né? Porque veja como é complicado o futebol, né, Joselito Santos, porque compromete toda uma história. E do próprio Tencati também, porque ele não quer sair, ele tem razão em querer se recuperar. Porque isso queima o filme dele total, vai ser desvalorizado do Juventude, né? Com certeza. Ele saindo nesse momento, ele desvaloriza o valor de mercado dele, pode ter certeza disso. Exatamente. Não sei como é que é o contrato, se é público, deve ser, né? Nós temos informação da multa rescisória, dos valores dessa multa rescisória, por quanto tempo está o contrato. Normalmente só que a gente precisa das informações para mas basicamente é essa questão, entre o litígio e o comum acordo, eu acho que está por aí, porque moralmente, né, ele já teria saído. Isso aí é fato. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de dupla Grenal para concluir o programa. Estamos apresentando, né, aqui no quadro Por Dentro da Bola. O próximo adversário do Juventude é o Palmeiras. Tu falaste Palmeiras que perdeu, né? Perdeu pro... Não, o Palmeiras ganhou do Grêmio ontem, né? Ganhou. O Grêmio, aliás, falando nisso, o Palmeiras que ganhou do Grêmio, né? Foi isso, né? Isso aí. Algo parecido, não na mesma proporção, mas talvez quase. Tá acontecendo com o Grêmio. O Mano Menezes não tá conseguindo fazer o Grêmio funcionar. O Grêmio, ele até tem uns lampejos, digamos assim, de melhoras, como foi no jogo deste sábado, na noite, lá no Allianz Parque, mas é aquele lampejo muito pequeno, onde o Grêmio não consegue. O Mano Menezes também tá mais ou menos nessa linha do Cláudio Tencati. Lampejo não tá conseguindo. Não resolve. Novela, né? E agora tem essa história. Só que a diferença do Juventude pro Grêmio é que agora o Grêmio, com essa história desse empresário, né, o Marquespan ali, das empresas de pães ali, enfim, ele quer investir no Grêmio e muito dinheiro. Então, provavelmente, se o Mano Menezes não der certo, eles vão atrás de um outro treinador, padaria, sem dúvida alguma. Vai vender sonho. Montou uma padaria lá na arena, né? A arena da padaria lá. Essa história do lampejo, né, numa metáfora, é igual a quando tá em meia fase, né? Já viu meia fase que tu acende a lâmpada, sim, mas não liga a televisão. Entende? Acende a lâmpada, ilumina, dá esperança de que a luz vai voltar, mas não liga o computador, não liga o chuveiro, né? É mais ou menos isso, lampejo. Lampejo todo mundo tem, até, né, o Ibis, o pior time da humanidade, né, tem lampejo. Né? E aí esses lampejos é exatamente o que tu dizes, o Mano não está conseguindo, como Tencati de tivemos aqui, tivemos ali. Mas e aí, né, meu amigo? Exatamente. Eu tô olhando aqui, Miguel, o próximo jogo do Juventude é na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. É o próximo jogo do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Dia 4 de agosto, contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. É um jogo quase de confronto direto, porque o Santos também tá ali beirando. Não, na verdade o Santos é o primeiro da zona do rebaixamento. Mas vem com a esperança do Neymar, né, de retomar a seleção, né? Já está se debatendo isso. Não sei como é que foi o Santos na rodada, já tem? Tu tem aí, não? Já vou te confirmar aqui. Só um pouquinho. O Neymar é um outro que está nos lampejos, né? mas e aí já entra essa dúvida da próxima escalação da seleção, da próxima convocação. O Santos empatou com o Sport. Empatou na Ilha do Retiro, em Recife, 2-2. Com o Pior. Empatou com o Pior. Mas aí, eu particularmente, minha opinião, acho que a imprensa vai forçar o Neymar, não sei o que vai fazer lá o Ancelotti, mas porque o Brasil não é a Itália, né? A Itália é profissional também, mas o Brasil é diferente um pouco, né? O Brasil força a barra, a imprensa brasileira força a barra muito.
Agora estão justificando a má fase do Neymar, dizendo que o Neymar não tem companheiros no Santos. E ok, mas ele escolheu estar no Santos, ele escolheu se destacar, né? E também o Gordão fez um gol contra o Flamengo, já quer voltar para a seleção, a imprensa, né? Não foi ele. Eu acho que se isso acontecer, vai dar uma desandada grave na seleção, viu? Mas antes que eu perda. Antes que eu perda. Tu perda, muito bem. Mas enfim, a equipe do Grêmio acabou perdendo para o Palmeiras, que é uma das melhores equipes dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe a força que tem o time do Abel Ferreira, né, o português, e desde que chegou ao Palmeiras, ganhou praticamente todos os títulos que disputou. Só não ganhou o Mundial ainda, né? O Palmeiras não tem um Mundial de clubes. Fora isso, o Palmeiras ganhou praticamente tudo que disputou. E a equipe do Grêmio tá ali, bem próxima da zona do rebaixamento. Tá na 10ª, deixa eu confirmar se é 13ª e 14ª, porque eu tô mexendo bastante aqui no meu computador. O Grêmio é o 14º com 17 pontos. Tá apenas 2 pontos do Santos, que é o 17º com 15 pontos. O Internacional, que poderia ter ganhado do Vasco, né? Sempre como sendo o Internacional, quando o jogo foi mais fácil, saiu perdendo, né? Sendo o Internacional, poderia, e não só o Internacional do Roger, o Internacional mesmo, né, que costuma perder para a lanterna, né? Acontece muito isso no Internacional, aconteceu hoje contra o Vasco, né, que está num desespero não só no campo, mas fora do campo também. Recuperação judicial, sim, né, enfim, está com sérios problemas que se dizia na época que era o Eurico Miranda, mas o Eurico Miranda já foi faz tempo, né, e os problemas do Vasco continuam. Seguem, é verdade, parece que está impregnado no Vasco esses problemas estruturais aí, né? O Internacional acabou saindo atrás com o gol do Ryan, né? É um menino da base da equipe do Vasco, e no finalzinho, praticamente como o Caxias, só que diferente do Caxias, o Caxias virou a partida, e o Internacional empatou com o Internacional, também não fez. Na verdade, os times gaúchos nessa rodada de Série A foi realmente uma rodada bem desastrosa, né? O Juventude sendo goleado, o Grêmio perdendo e o Internacional não vencendo em casa. O Internacional é o 10º colocado com 21 pontos, está dentro da zona da Sul-Americana. Hoje o Internacional estaria disputando a Copa Sul-Americana se terminasse o campeonato agora. Era uma boa chance, né, para fazer uma gordura, né, e aproveitar a oportunidade, perdeu. Mas enfim, ele chegaria à 8ª colocação com 23 pontos se ele tivesse ganho. Então ele ainda chega, mas ficaria muito próximo do Botafogo, que é o primeiro na pré-Libertadores. Enfim. E faz falta, né? Esses pontos para o Internacional no campeonato nos últimos anos, que tem perdido nessas situações, com vários treinadores e equipes diferentes, vai fazer falta no final do campeonato esses 2 pontos. Né? Fica o Internacional nesse limbo aí, não ganha, não perde, mas também não ganha. Não cai, mas também não sobe de nível como clube, né? É isso aí. Muito bem. Joselito Santos, alguma coisa mais para contextualizar ou não? Apenas, né, falando aqui do Rio Grande do Sul, do Renato Gaúcho, que nos representa no mundo, voltou do Mundial e deu uma batumada, né? Que deu? O Fluminense acabou perdendo para o São Paulo, né? 3-1 lá no Morumbi, em São Paulo, perdeu mais uma vez, já tinha perdido outras 2 partidas, perdeu para o Cruzeiro em casa, tinha perdido também para o Flamengo, enfim. O Fluminense não veio legal, foi o melhor brasileiro no Mundial e chegou aqui no Brasil e não está bem. O Fluminense hoje é o 12º com 20 pontos. Está atrás, inclusive, do Internacional. Pois é. Muito bem, Por Dentro da Bola fica por aqui, no Teoria de Tudo. Eu vou seguir aqui com os comerciais, então já vou me despedir daqui mesmo, te desejando uma boa semana e bons trabalhos, né? Voltamos na próxima edição do programa. Você fica com informação de qualidade com o Joselito Santos também aqui no Teoria de Tudo. Obrigado, José. Valeu, Miguel. Um abraço para você, um abraço para a audiência. A gente se vê numa próxima edição. Valeu, tchau. Nosso comercial de Por Dentro da Bola vai direto para Unicesumar. Você sabia que fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de gestão do tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina
e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de em parceria com a Google, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade, completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava. A Livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Alimentar seu corpo é mais que comer. É uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no seu Mecânica Tecnicar, mesmo em tempos de dificuldades. A Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi, 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Dar seu corpo é mais que comer. É uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio